Aleluia. Boa noite, graça e paz. Que alegria, que alegria. Está sendo muito, muito precioso esse momento, esse tempo, fim de semana especial, né, para conosco, né, de poder estar passamos o dia inteiro juntos, né, eu com Djalma e as minhas duas princesas. A mãe não pôde vir, minha esposa está ministrando em Nova Friburgo, e o primogênito, Andrew, está em Joinville, trabalhando, estudando. Então, nós, de vez em quando, a gente gosta de sair juntos, e elas amam, né? Especialmente quando é para ficar no hotel, desde pequenininha, né? E hoje foi um passeio bem especial, né? Curtimos bastante. Então, eu estou muito feliz de tê-las comigo, né? Aí Melanie e Stephanie, que fiquem em pezinho, só para o pessoal te conhecer. Quem sabe vocês vão ganhar presente. Muito bom, muito bom. É muito precioso, né? E ontem foi um momento muito querido também, né, no culto, Deus derramando muito sobre nós. Eu agradeço bastante esse privilégio, né? Djalma e a Mina são preciosíssimas, né, há tantos anos, e toda vez que a gente tem a oportunidade, o privilégio de estar junto, há uma sinergia, há uma comunicação muito gostosa, né? A gente sai crescendo, né? E vamos continuar crescendo. Eu quero ser amigo de vocês para sempre, lá até no céu, até nós no céu, e ali é lá para sempre, né? Então, muito, muito precioso. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. As minhas filhas combinaram comigo que eu tenho que pregar 45 minutos hoje, porque ontem eu preguei 2h30, então elas vão me controlar hoje, elas vão fazer assim, aí eu tenho que cortar, fazer assim, eu tenho que cortar, vou dar um pouquinho mais, e eu falei que eu nem vou olhar para elas, entendeu? Aí eu vou dar desculpa que, pois eu não vi o sinal, mas é muito bom poder estar na casa do Pai e repartir as dádivas, as boas coisas que Papai tem para cada um de nós. Abre sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler de uma história muito, muito interessante, muito peculiar, muito forte, e que nós vamos tirar algumas pedras preciosas, algumas impressões no nosso espírito, repartir conosco algo que Deus tem nos levado a viver isso mais intensamente nesses últimos 8 anos no nosso ministério, mais propriamente em Guarapuava, depois estendendo-se ao Brasil e outras nações, e nós temos nos dedicado mais, com maior afinco, com mais empenho, nessa maneira de tratar com as pessoas, para que elas pudessem realmente entrar naquilo que Deus tem para a vida delas, sem deixar das outras coisas, sem deixar de ministrar, sem deixar no fluir profético, sem deixar no fluir apostólico, sem pastorear. Mas nesses últimos 8 anos, depois de algumas experiências que tivemos há 10, 12 anos atrás, que nos fez entrar em algo que a gente nem imaginava e nem esperava, mas que Deus nos permitiu, através da experiência que estávamos tendo, a buscar ajuda. E nessa de buscar ajuda, Deus foi descortinando algo muito precioso aos nossos olhos e corações, e tivemos que aprofundar e mergulhar, e ainda estamos aprendendo, ainda estamos mergulhando, e eu quero compartilhar um pouquinho
dessas aprendizagens que nós temos tido, e como tem sido maravilhoso, e Deus nos tem feito enxergar que é isso que Ele quer fazer conosco, é isso que Ele quer fazer ainda mais com todos nós, é uma necessidade urgentíssima de todos nós, e eu espero poder acrescentar algo a você nesta noite. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, nós temos um relato de um dos filhos de Jonatas. Jonatas era o filho do primeiro rei de Israel, Saul, que tinha vários filhos, e um deles era Jonatas, tinha filhas também, e Davi acabou entrando nessa família real. Primeiro ele se tornou amigo de Jonatas, tinha uma aliança muito forte de amizade, e depois Davi casou-se com uma das filhas, né, de Saul, por causa dele ir para a guerra, enfrentar Golias e matar Golias. Um dos prêmios para quem fizesse isso era casar-se com uma das filhas do rei. Então Davi não só teve acesso ao palácio, porque ele foi um grande guerreiro, e algumas vezes até ia para o palácio, porque ele tocava harpa, e aí a presença de Deus vinha quando ele ministrava, e o espírito maligno que perturbava Saul se afastava quando Davi ministrava. Davi teve vários momentos de acesso ao palácio, mas o mais chique de todos, que ele se tornou plebeu, que casou-se com a princesa, né? E ele entrou de vez para a família real. E depois Saul teve um problema sério de ciúmes, de inveja, de raiva contra Davi, porque ele sabia que Davi ia ser o rei, porque ele tinha sido rejeitado, tinha perdido a promessa que o reino estaria sobre ele e sobre toda a sua descendência, por uma rebelião contra Deus, em rebelião contra o profeta Samuel. E por isso, Saul começou a perseguir Davi. Davi teve que fugir pela sua vida. Mas por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, e Jonatas sabia que Davi seria o rei, então ele estava disposto a servir Davi, mesmo ele sendo o príncipe, tendo legitimidade de ele ser talvez um próximo rei, na sucessão. Ele decidiu já reconhecer Davi, abrir mão disso, Davi. E nesta aliança, Davi jurou para Jonatas que se um dia ele se tornar rei, ele vai continuar abençoando a família e abençoando a casa de Jonatas e fazendo bem para com todos eles. Aconteceu uma situação muito grave quando Davi já estava foragido, né? E numa guerra mataram Saul, mataram Jonatas, mataram os filhos de Saul, e foi uma tragédia. Depois, aí Davi foi introduzido a Jerusalém, ele foi coroado rei, recebeu a coroa, algo muito precioso, da forma como isso aconteceu com Davi, na cidade de Ziklag, no meio dos filisteus, a coroa veio até Davi. E Davi já agora está no reino, ele está já como rei estabelecido, e de repente ele volta para a memória dele, e ele decide fazer algo. Ele diz: tem que haver alguém que restou da família de Saul, da família de Jonatas, para eu cumprir com a minha aliança. Então é isso que nós vamos ler, e nós vamos estar aplicando algumas coisas preciosíssimas ali, há tanta riqueza ali. Você deve ter já visto algumas, você deve ter pregado outras, mas deixa-me acrescentar mais algumas, né? Só umas pouquinhas a mais. Capítulo 9, nós vamos ler de 1 a 11, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade, ou de misericórdia, ou de favor para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele?
Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dê ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e os teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor rei manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos seus filhos. Eu quero compartilhar um pouco, a gente falar um pouquinho sobre restauração interior, usando essa narrativa. Algumas colocações muito simples, mas muito fortes. Mas antes do que acontece aqui com um filho de Saul que sobreviveu toda aquela tragédia chamada de Mefibosete, no capítulo 4, de mesmo segundo de Samuel, nos conta um pouquinho da origem dessa história, do que aconteceu. Nos conta como houve essa guerra e como que Mefibosete foi chegar onde ele chegou. Ele era pequenininho, Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade, quando houve essa guerra e quando aconteceu essa tragédia. De repente ele se encontra sem pai, sem mãe, sem vô, sem avó, sem tio, sem ninguém. Havia uma babá que cuidava de Mefibosete, que brincava com ele, cuidava dele no palácio, num dos palácios, deve ser na casa dos seus próprios pais, nos palácios ali. E tivemos um privilégio, eu e minha esposa fizemos bodas de prata agora em janeiro, e nós ganhamos um presente e nós fomos passear em Paris e em Londres, e aí vimos um monte de palácios, um monte de palácios, e em Londres nós fomos para o Palácio de Buckingham, fomos para o palácio onde morou a Diana, nós fomos para o palácio onde hoje mora o William e a Kate. Então todos eles têm palácios e moram ali. Então eu creio que Jonatas tinha o seu palácio e morava ali, e havia uma senhorinha que cuidava do filho chamado Mefibosete. Quando então chegou a notícia, e os inimigos, ao derrotar e vencer e matar o rei Saul e seus filhos que foram para a guerra com ele, e monte foram mortos, eles invadiram Israel, invadiram Jerusalém e foram destruindo, queimando tudo, entrando nos palácios, nas casas. Davi morava em Ziclag, fora de Israel, foragido. Quando então chegou esse tumulto, o inimigo entrando, destruindo, a babá pegou Mefibosete e tentou fugir com ele. Nessa sua fuga, tropeçaram, caiu, Mefibosete fraturou suas pernas. Naquela época não tinha toda a assistência médica que temos hoje, toda a ortopedia que tem hoje, cirurgia que tem hoje. Então nunca foi tratado aquilo ali, e ele cresceu aleijado, paralítico. Com isso, ele teve que esconder-se fora da periferia.
A Bíblia chama ali de Lodebar, onde ele foi morar. Totalmente excluído, totalmente distante de tudo e de todos. E ali Mefibosete foi tocando a vida dele. Dependente de esmola. Na época de Jesus, pessoas assim dependiam de esmola, eram carregados até lugares. E na época até de Atos Apóstolos, havia um assim, que era carregado para pedir esmola na porta chamado Formosa, lá do templo. Imagina na época de Davi, então. Era alguém fora da sociedade, não podia se conviver, por isso ele foi morar nesse lugar. Mas ele foi tocando a vida dele, não conta-nos tanta coisa da vida dele. E ele teve um filho, a Bíblia diz isso. Depois de alguns anos, já grande, e não é mais 5 anos, que eu creio que então passaram-se alguns anos, quando então Davi, que isso aconteceu quando ele tinha 5 anos. E logo nos próximos meses, no primeiro ano, diz, Davi já assumiu o reino. Então, Mefibosete não está com 7, 8 anos. Ele já é pai. Então, passaram-se anos. Esqueceram-se de todo mundo. Ninguém mais lembrava. Só uns boatos. Aqueles boatos. Né? Você sabia que parece que sobrou um filho de Jonathan. E aí Davi então decide. De repente, parece que baixou o espírito sobre Davi. De repente, ele diz, será que não tem alguém que restou dessa família que eu possa usar de favor, de bondade, de misericórdia do Senhor? Aí foram chamar quem tem uma história, que sabe alguma coisa, chamado Ziba. E Ziba trabalhou no palácio de Saul. Ele disse, sim, tem Mefibosete. Ele está longe, morando ali, ele está aleijado. Davi diz, traga-o para cá. Então vão lá e traz Mefibosete. Mefibosete vem rastejando, né? Não tem suporte, não tem estrutura, não tem nada naquela época para usar. Então, certamente, ou alguém segurando ele, ou se rastejando no chão. Né? Às vezes a gente encontra pessoas assim nas ruas, né? Então, Mefibosete está dessa forma. Quando Davi vê Mefibosete, a memória vai lá atrás. Ele lembra aquele menininho de 5 anos no palácio, com quem ele brincava, né? Eu vi um menininho que passou aqui na frente, aqui no culto, né? Davi lembrava daquele menininho, brincava, que se fosse que nem eu, né? Eu sou muito fã de crianças, então tem memórias. As crianças já cresceram, já casaram, são pais, mas eles têm memórias de quando eu brincava com eles. E Davi viu lá, ele disse, Mefibosete, ele queria dizer, ô Mefi. Ele lembrou da fisionomia, nossa, você não mudou nada. E Davi começa a dizer algumas coisas para Mefibosete. Mas Mefibosete diz assim, mas quem sou eu para o rei fazer tudo isso por mim? Eu sou que nem um cão morto. Eu não mereço nada. Eu me vejo como um cão morto. Por que eu estou dando tudo essas voltas? Para mostrar a condição interior desse menino, homem, agora chamado Mefibosete. A sua vida foi marcada por algumas coisas que ele sofreu na infância. E é dali que começam as marcas da nossa vida. Nesses últimos 8 anos, mais intensamente, 6 anos para cá, Deus tem nos permitido a rever algumas coisas, e a maioria delas tem nos arremetido para a infância, para o núcleo do nosso lar, família, para nossa infância. E alguns ainda para o período da gestação. Marcas que carregamos e que, se não acontecer algo, elas continuam dominando nossas vidas. Elas continuam influenciando nossas vidas. No caso de Mefibosete, não eram só marcas emocionais,
mas até marcas físicas. Aos 5 anos de idade, ele se torna aleijado, ele se torna órfão de pai, de mãe, de tudo. Ele perde o ambiente onde ele cresceu, onde ele vivia, de repente, de uma hora para outra. É muito traumático o que aconteceu com Mefibosete. Mas o que Deus tem nos permitido perceber e ver, estamos aprendendo a lidar, que todos nós temos histórias da nossa infância. E alguns de nós as escondemos. Nós cobrimos, nós até apertamos um botão e esquecemos. E exatamente o que Mefibosete fez. Ele cobriu, se esqueceu, abandonou a sua história. Só que ele não conseguia se relacionar corretamente, nem consigo, nem com as pessoas. Ele vai lá morar na casa de um maquir, na terra de Lodebar. No mesmo dia, ele sofre algo trágico. Algumas coisas que nos acontecem na nossa infância, que influencia, que norteia a nossa vida. Mas existe a graça de Deus, existe a misericórdia de Deus, existe a bondade de Deus, que não só quer nos abençoar, que não só quer nos salvar, que não só vem para mudar a nossa vida. Eu vivi uma vida sofrida e agora eu sou engenheiro, mas que vem para restaurar o nosso interior e transformar essas marcas em algo positivo em nossas vidas. Nos dá uma ressignificação, que é uma frase que hoje se usa tanto, né? Ressignificação, mas eu não gosto muito de ressignificação, eu prefiro de dar a verdadeira significação. Existe uma verdadeira identidade que Deus quer restaurar e imprimir, uma verdade maior do que as verdades que eu vivi. Existe uma verdade muito maior. E quando essa verdade entra em ação, algo é restaurado em mim e eu passo a ter a identidade verdadeira que eu deveria ter. E é isso que tem que nortear a minha vida hoje e o meu futuro. E acontece algo com Mefibosete, que são indícios, são algo que aponta, que me ajuda a perceber, não tudo, não vai encontrar tudo na história de Mefibosete, apenas uma história, mas que nos ajuda como indícios, para eu perceber que existe algo dentro de mim que precisa ser restaurado. Existe algo dentro de cada um de nós que precisa ser tocado pela graça de Deus. Preciso passar por uma restauração no meu interior. No meu interior, que é onde estão as minhas raízes, onde estão os meus fundamentos, onde estão a base da minha construção. E se a base de toda a minha vida, toda a construção, seja emocional, espiritual, física, se a base é disfuncional, se a base está comprometida, um dia, mais cedo ou mais tarde, o prédio vai sofrer danos. E por muito tempo nós não demos valor a esta base. E aí quando começa a ter problemas com o prédio, mesmo assim a gente tenta resolver o prédio sem resolver a base. Conheci um engenheiro agrônomo, era na nossa igreja, casamos eles, mas mudaram-se. Eu moro em Maringá, trabalho com uma multinacional. E uma vez nós fomos visitar eles, acho que 2, 3 anos atrás, nos convidaram para pregar na igreja deles lá. E nós fomos visitar eles. E aí fomos conversando na mesa, ele servindo, ele gosta de cozinhar. E aí ele disse, perguntou se eu gostava de café. Eu falei, eu não gosto de café, minha esposa gosta. Ele trouxe um café de altíssima qualidade, que o produtor
produz só aquilo lá e só entrega a algumas pessoas, que ganha todos os prêmios. Eu nem lembro o nome desse café. Ele trouxe para minha esposa em grãos assim. Ele ficou falando sobre cafeicultura, e ele foi falando sobre algumas árvores, porque ele é engenheiro agrônomo e lida com isso. Ele diz, quando a planta não está dando fruto na qualidade que deveria, é porque está com problema nas raízes. É porque a raiz tem problema. E não adianta você mexer com a planta, não adianta mexer só com as folhas, fazer enxerto, jogar um monte de produtos, se você não mexer com a raiz. Lá embaixo. Mexer com a raiz, mexer com os nutrientes, mexer com o que está lá embaixo. Você não vai melhorar a qualidade dessa planta. E é exatamente o que acontece com todos nós. Nós, às vezes, temos até medo de descer para mexer com a raiz da nossa planta. E sabe que a Bíblia nos compara, todos nós, com plantas? Uma das maiores comparações, alegorias da Bíblia é planta. A Bíblia nos compara com noiva, a Bíblia nos compara com exército, a Bíblia nos compara com edifício, com templo, mas a maior, entre algumas das maiores comparações, alegorias, ilustrações que a Bíblia usa, é planta. É como uma planta, é como uma árvore plantada junto aos rios. Em Jeremias fala, Salmos fala, é como não sei o que plantar. Vós sois plantação do Senhor, cavalos de justiça. Eu sou a videira, vocês são. É uma das maiores apresentações. E nenhuma árvore que é frutífera, que é firme, que tem folhas, que existe, que não tem raiz. Se você tiver uma árvore sem raiz, eu chamo de árvore de Natal. É só para enfeite, que não tem raiz. E nada acontece com ela, mas também nunca é permanente. A gente põe no Natal, depois tiramos e guardamos. As lojas põem tudo, depois passou o Natal, guarda. Ou joga fora. É a árvore de Natal, é a árvore que não tem raiz. Mas a árvore que tem raiz não é para enfeite, só que ela precisa de raízes. Jesus diz, a árvore que é bem sucedido, que dá fruto, que não deixa de dar fruto, né? Salmo 1, é porque ela é plantada junto aos rios, tem raízes. E Jó diz que mesmo se a árvore é cortada, e ela seca, e o tronco morre no pó, ao cheiro das águas, brota novamente. Sabe por quê? Porque as raízes estão lá. Enquanto as raízes estão lá, a árvore brota de novo. Mas se você matar as raízes, não brota mais. Não existe mais essa árvore. Só que nós temos medo de mexer com as nossas raízes. Nesta noite eu quero te incentivar, eu quero cutucar, eu quero provocar algo, porque eu sei que papai quer fazer isso com cada um de nós. Ele quer nos levar para algo maior, e ele vai nos fazer voltar para lidar com algumas coisas da nossa raiz. Quando Davi manda chamar Mefibosete, então Davi vai lidar com algumas coisas muito preciosas na vida de Mefibosete. Ele vai ser restaurado. Mas é tremendo o que acontece com Mefibosete. Alguns indícios: morar distante de todos e todos. Ou eu vou colocar de uma outra forma: tem dificuldade de se relacionar com pessoas. Eu prefiro ficar sozinho. É um indício de que existe algo que precisa ser trabalhado dentro de mim. Quando é muito difícil eu me relacionar com pessoas. Mas existe um outro lado, tem gente que, entre aspas, parece que é super relacional. Não consegue ficar sozinho. Sempre tem que ter alguém junto comigo. É outro indício. É outro indício. Porque eu não consigo
ter o meu tempo, o equilíbrio, ter tempo comigo e ter tempo com as pessoas. Quando eu vou para o extremo, eu não consigo ficar só. É um indício. Ou quando eu vou no outro extremo, eu não consigo ter alguém ao meu lado. Eu não quero, eu não preciso. Também está gritante, anunciando que existe uma ferida. Sabe como que funciona essas feridas na nossa alma, no nosso interior? Alguém me disse que ela funciona como mau hálito. Quem tem mau hálito nunca sabe que tem. Ou insiste em dizer que não tem. Só quem está ao lado que sabe que você tem mau hálito. E por algum tempo eu caí nessa. E eu achava que eu não tinha mau hálito, porque para mim mau hálito era uma coisa muito feia. Mas depois eu aprendi que não é coisa negativa tão feio. Às vezes é o meu próprio metabolismo. Não é porque você não escova os dentes, não é isso. Mas é difícil a gente reconhecer e aceitar, não, eu tenho mau hálito. E aí Deus colocou uma esposa linda ao meu lado. E aí ela tem um jeitinho, porque ela sabia que se ela disser para mim, você está com mau hálito, não ia aceitar. Então sabe como que ela faz? Ela anda sempre com chicletes. Vamos para o culto, vamos para todo lugar tem chicletes. Porque ela descobriu que ela também tinha, e ela descobriu que a única forma de não criar esse incômodo é chicletes, ou house, né? Mas ela prefere chicletes. Então o que ela faz? Ela sempre me peça para dividir um chiclete com ela. Até hoje ela faz isso, anos. Então ela pega o chiclete, ela quebra no meio, e você divide um chiclete comigo? Que amor, né? Eu achava que eu estava dividindo os chicletes. Depois, em alguns anos, me toquei e ver, é porque está cheirando. É porque está cheirando. Você nunca aceita. É igual quem ronca. Até reconhecer quem ronca é fácil. Lá levou cotovelados. Ela disse, não, eu nunca escuto eu me roncando. Eu nunca escuto. E a mesma coisa com feridas nesse interior. A gente não reconhece. Não reconhece. Um dos indícios é isso. Eu tenho dificuldade de estar com pessoas. Ou eu tenho dificuldade de não estar com pessoas. No caso do Mefibosete, ele foge das pessoas. Ele foge de relembrar, de reviver aquilo. Então ele vai para Lodebar. Longe, 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 longe. Ele se sente abandonado. É uma das marcas mais terríveis na vida do ser humano. Abandono. Abandono. E esse abandono se manifesta de níveis diferentes. De níveis e proporções e intensidades diferentes. Mas é uma das doenças mais profundas, as feridas mais trágicas é o sentir-se abandonado. Ou, vou colocando em outras roupagens, sentir-se não muito aceito. Porque todos nós buscamos aceitação. Todos nós. Isso vem de Adão. Isso vem de Adão. E se não resolvemos com a natureza adâmica em Cristo na cruz, nós vamos lutar com esse sentimento de necessidade de aceitação. E por isso que a gente muda de grupos. Porque eu estou buscando aceitação. Desde criança a gente sofre isso. Na escola, aí vem de várias maneiras, bullying, mas dali nasce um monte de problemas. Monte. A depressão tem uma raiz ali, o suicídio tem uma raiz ali, não é a única, mas tantas coisas. Na igreja, no trabalho, nos cursos, eu faço uma coisa, depois eu não quero mais, quero fazer. Na realidade, eu estou buscando aceitação.
Os psicólogos dizem hoje que quando você vê alguns comportamentos, é porque na realidade está gritando por amor. Entendeu? Quando entra em rebelião, um jovem, adolescente, na realidade não está dizendo me ame. E nem sempre é porque nós estamos rejeitando a pessoa, mas é porque algo entrou, uma mensagem entrou, um registro entrou, houve uma situação, e às vezes não foi proposital, mas que entrou, e houve uma leitura emocional de rejeição. E quando isso é alojado ali, enquanto isso não é mudado, sempre vai viver buscando aceitação. E quando não acha aceitação e cansa de buscar pela aceitação, começa a ter outros comportamentos. Mutilação e um monte de coisa. É tudo problema de aceitação. Mefibosete está buscando esse amor, mas o abandono está lá dentro. Acho que eu vou descer, viu, pastor, que fica melhor. Aí eu esqueço de tudo que está aqui em cima. Eu nem vejo nem um relógio. Aí eu nem vou ver minhas filhas, que elas vão ficar fazendo assim. E eu vou só olhar para vocês vão ficar assim para mim. O comportamento de Mefibosete. Aí as pessoas começam até se auto-rejeitar. Eu não presto, eu não consigo, eu não sou nada, eu faço, ninguém vê, ninguém me elogia, eu acho que eu nem sirvo para nada, eu acho que eu não sou útil mesmo. Você vê isso na frase que Mefibosete diz para Davi: eu sou um cachorro morto. Para um ser humano se rotular de cachorro morto, mostra a situação lá interior que ele está vivendo. Eu não sei se você já viu um cachorro atropelado na rua, em carro, alguma coisa, né? No Brasil a gente vê bastante, porque tem muito cachorro andando solto na rua, né? Estão tentando corrigir, mas não dá. Em outros países a gente não vê os cachorros andando assim na rua, mas no Brasil a gente vê. E uma vez ou outra eu já vê assim um carro, aí o cachorro sai, às vezes já fraturado, e vai. Não está morto. Agora Mefibosete se vê como um cachorro morto. É assim que ele se vê. Tem gente que olha para si no espelho e se rejeita, não se aceita. Tem gente que olha para a sua família, não sabe por que eu faço parte dessa família. Tem gente que olha, eu não me encontro em nenhum lugar, não me encontro na igreja, eu não me encontro no ministério, eu estou sempre perdido. São indícios do que precisa de algo ali. Eu preciso ir para a raiz dessa árvore. Então nós vemos situações que aconteciam. Mefibosete, outra palavra para abandono, para uma não aceitação, é a tal de rejeição. São sinônimos. Rejeição. Mas a gente não gosta muito dessa palavra rejeição. Eu nunca fui rejeitado, mas eu sinto um abandono. Parece que ninguém me aceita. Aí eu tenho que ficar me reinventando. Tem gente assim, que vive se reinventando. Tem gente que... Gente, eu sei que está sendo gravado, mas acho que eu posso dizer algo. Só para dar exemplo, entendeu? Só para dar exemplo. O quanto de gente que hoje parece que virou moda até. E ainda tem um kit, tem instrução, como você pode acabar com a sua própria vida. Porque você chega a um ponto que não merece mais viver. Eu estou sendo causa de sofrimento para a minha família. A pessoa não... já passou de ela não se aceitar mais, se sentir inútil, incapaz, um sentimento de incapacidade. Você não tem mais capacidade de fazer nada. Eu não consigo resolver os problemas da minha vida. E agora eu me tornei um peso para a minha família, para as pessoas que mais me amam. E é melhor eu me despedir delas, para eles poderem viver melhor sem mim. Entendeu? A pessoa chega a esse ponto. Entendeu? Outros estão lutando para não chegar nesse ponto. Entendeu?
Então, eu nem vou dar exemplos, mas o noticiário está por aí, a gente vê tantos. Mefibosete, ele já passou desse ponto, ele já está se vendo como um cão morto. É melhor nem existir. Mas algo profético está acontecendo. Deus faz Davi. Ele diz, será que tem alguém que eu posso usar da bondade de Deus para com ele? É a bondade de Deus, é o favor de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que Ele quer fazer para conosco, nos tirar desse lugar de disfunção, desse lugar de traumas, desse lugar de prisão emocional e que se torna espiritual também, e nos colocar num lugar onde a nossa identidade é restaurada nele. Mas Mefibosete está passando por essas lutas. Ele se sente inválido. Ele se sente incapaz. Ele se sente desprovido. Ele se sente sem valor nenhum e sem propósito de vida. Mas as pessoas conseguem camuflar isso e conseguem realizar algumas coisas na vida, mas parece que não satisfaz. Então ele consegue até ter filho. Entendeu? Aí você fica, mas como que é uma pessoa inválida, que se sente inválida, que é aleijado, que está morando não sei o quê, como que ele consegue ainda ganhar uma mulher? Como que ele consegue ainda ter filho? E ainda se vê como um cão morto. Então, não é porque eu me consigo realização profissional, eu consigo ter. As pessoas conseguem ter família, cria tudo, depois de 30 anos se mata. E você vai descobrir que teve esse problema desde não sei quantos anos. Então, às vezes, as coisas camuflam na nossa vida. Não porque a gente quer camuflar, mas é porque estamos buscando solução. E a gente vai se realizando em algumas coisas, mas isso não resolve a raiz da árvore. Não resolve a raiz da árvore. E Mefibosete viveu, mesmo em Lodebar, mesmo na periferia. Ele teve uma mulher, ele teve filho. Aí alguém vai olhar, mas para com isso, você não é inválido. Você tem propósito, sim. Você tem até um filho, você tem até uma esposa, você tem uma casinha. Dê graça a Deus. Mas ele não consegue enxergar isso, ele só vê cão morto. É tão forte isso. E o tremendo é que Deus nos fez entrar e começar a entender isso a partir de uma experiência em casa, quando minha esposa entrou numa depressão, 10 anos atrás. E o que alavancou eram situações ministeriais, o peso, tanta coisa que a gente passou no ministério, e que foi acumulando e não se resolvia, e daqui a pouco, pam, para a cama. E a luta é, se você é homem de Deus, Deus fala com você, Deus mostra, Deus usa, você tem milagres, acontece, põe a mão sobre minha cabeça, ora para esse trem sair da minha vida. E fazíamos, e jejuávamos, e orávamos, e não saía esse trem. Aí eu falei, mas onde que eu vou aqui, Brasil afora, dizer para as pessoas, eu estou precisando de ajuda que minha esposa está com depressão. Não se falava sobre isso 10 anos atrás. Então nós ficamos num beco sem saída. Ou Deus faz alguma coisa por nós, ou Ele faz. E parece que não fazia. Até que nós nos humilhamos suficiente, tirar o orgulho suficientemente, se quebrantar e ir atrás das pessoas, sentar e dizer, é verdade. O que vocês podem nos fazer, nos ajudar? E começamos a mexer, e fomos descobrindo tanta coisa. Fomos descobrindo que aquilo no ministério era só acréscimo. Já começou desde a infância. De uma estrutura familiar disfuncional. Nós começamos a estudar sobre as nossas estruturas familiares. No caso Mefibosete,
A estrutura de família dele nem existiu mais, desde 5 anos. Órfão. Graças a Deus, Deus usou pessoas. Nós fomos muito bem atendidos, fizemos várias ministrações, várias restaurações, várias reconciliações, tratar com pai, com mãe, com não sei quem, e ainda temos alguns resquícios, ainda estamos lidando. Mas depois disso, Deus nos deu, agora vocês vão ajudar muitos. Então nós temos desde os últimos 8 anos lidado com isso. Nosso ministério tem mudado o foco com isso. Tem gente vindo do Brasil todo, fora do país, vindo sentar com a gente ajudar. E você vai descobrir pastores, pastoras, filhos, gente, engenheiros, médicos, todos sofrendo essas males. Porque nossa estrutura é disfuncional. Primeiro começa com Adão, que gerou algo disfuncional. Entrou o medo, entrou a rejeição, entrou a incredulidade, entrou o abandono, entrou tudo ali através de Adão, lá no jardim do Éden. Mas também nas nossas famílias, também está ali estampado, e nós vivemos isso. Tem gente que nunca recebeu um abraço de pai, tem gente que nunca conheceu seu pai, tudo são, e Deus fez algo maravilhoso na sua vida, amém, você está crescendo, amém, mas existe algo que precisa ser restaurado na sua vida, porque lá na frente, mais cedo, mais tarde, vai te pegar de novo. E às vezes até reproduzimos isso com os nossos filhos. Coisas que a gente viu pai e mãe fazer, que a gente jurou que nunca vou fazer isso. Aí depois de 30 anos você descobre, eu estou fazendo a mesma coisa. É porque não foi mexido na raiz da árvore. Mas para mim, eu não vou entrar em todo esse assunto aqui, só estou pincelando, porque você já ouviu tanto sobre isso. Eu não estou trabalhando sobre cura interior, não. Você já ouviu um monte disso, você já leu um monte disso. Eu estou mexendo sobre algo que precisa ser restaurado dentro de nós. E para mim, o mais sério de todos, mais profundo de todos, que eu quero trabalhar hoje à noite, e que Deus vai fazer algo especial aqui nesta noite, porque eu sinto a presença do Espírito Santo, há uma unção profética aqui nesta noite, algo, eu não consigo falar sobre essas coisas sem entrar nessa dimensão profética, algo vai mudar o seu respeito nesta noite. É o que Davi começou a fazer, a primeira coisa que Davi faz com Mefibosete, e eu vejo isso em outros exemplos na Bíblia, que para mim se tornou mais importante de todas as restaurações. Davi quebra o espírito de orfandade que estava no coração de Mefibosete. Nenhuma restauração é eficaz se não chega a remover e quebrar a orfandade que se alojou em nós. E esta orfandade, ela se manifesta em várias maneiras. Esta orfandade. Mas eu vou colocar de uma outra forma. Eu não consigo ser filho. A Bíblia diz que Deus é o pai para os órfãos e marido para as viúvas. Tiago 1 diz, a verdadeira religião é não se contaminar com as coisas do mundo e cuidar dos órfãos e das viúvas. Deus tem algo especial em relação a órfãos e viúvas. Por que viúvas? Viúvas é porque está desprovida. Não tem quem ajuda, não tem quem a sustenta. Está falando de abandono. Por que órfão? Órfão está desprovido, ou de pai, ou de mãe, ou de ambos. Não tem sustento, não tem quem ajuda, não tem quem cuida. E Deus diz, o meu coração é mais voltado para órfãos e viúvas. E Ele diz que verdadeira religião, quando praticamos,
Nosso coração tem que ser voltado para isso. Só que às vezes a gente se volta para no natural. Vamos ter um orfanato, vamos cuidar das viúvas. Em Timóteo, Paulo fala disso, de cuidar das viúvas, as mais viúvas de verdade. Só que a gente fica nisso. Atos, eles cuidavam das viúvas que não tinham alimento, tudo que é aí que surgiu o ministério de Felipe. Mas eu quero falar de órfãos e viúvas que são casados, que têm pai, que têm mãe, que estão na igreja, que têm trabalho, que estão na sociedade, mas é órfão ou viúva. Porque não tem um marido, não é noiva de Jesus, e porque não é filho, não entendeu o que é ser filho de Deus. E essa é a razão porque Jesus veio. Ele veio para nos tornar filhos. Esses dias porque eu prego muito esse assunto, e eu vou misturando, e eu estou olhando o relógio aqui. Eu nem entrei no que Davi fez ainda. Estou preocupado com minhas filhas me cortar a cabeça. É o primeiro ponto, nem trabalhei ela, mas eu vou. Mas algo que mexe comigo, paternidade. Só que nesses dias Deus começou a falar comigo. Pois é, todo mundo quer pai, todo mundo está entendendo. Há muita mensagem sobre paternidade, mas há pouca mensagem sobre filiação. As pessoas não sabem ser filhos. E você já viu como que a gente apresenta as pessoas, né, nas grandes igrejas, nos grandes congressos, né? Eu vou apresentar o pastor e apóstolo Djalma, grande homem de Deus. Nunca ele é apresentado filho de Deus. Isso não faz parte de nós aqui. A gente quer ser tudo e quer que todo mundo seja tudo menos filho. Porque parece que é tão banal. Só que é o que mais importa para Deus. De quem você é filho. É o que mais importa para Deus. Jesus não veio nos tornar servos, nos tornar apóstolos, nos tornar pastores. Isso é consequência. Isso são dádivas. Ele deu dons aos homens. Ele veio nos tornar filhos. E Deus quer nos relacionar com Ele como filhos e pai, pai e filhos. Jesus diz, quando você orar, ore assim: Pai, que está no céu. A Bíblia diz que Ele nos recebeu um espírito de adoção, porque a adoção é uma forma de colocar que o abandono e a orfandade foi quebrada. Isso é adoção. Quando eu vejo uma pessoa que está na orfandade e eu trago para mim e eu vou ser pai dela. Então, isso eu recebo a adoção. Ele diz, Deus colocou o espírito dele dentro de nós, por isso nós o chamamos Abba, Pai. Se não resolver sua filiação, não existe restauração, verdadeiramente restauração na sua vida. Ela tem que quebrar a orfandade. E às vezes até relacionamos no natural, com pai natural, mãe natural. Nós vivemos, mas ainda tem orfandade. Eu conheço isso porque eu vivi isso na minha infância. Eu vivi isso na minha infância. Aos 6 anos, eu queria fugir de casa. E eu tentei fugir. Lá na África. Naquela época, luz elétrica era um problema. Então era fácil eu fugir. Passei pelos fundos e porque havia um conflito dentro de mim, já até 6 anos. Eu não me sentia parte daquela família. E sabe como que isso aconteceu? Eu só descobri isso porque a misericórdia de Deus me alcançou. Quando eu fugi, 6 anos, atravessei a rua, meus pais estavam lá dentro, eu sou primogênito, meu irmão caçula não tinha nascido ainda, tenho 3 anos, minha irmã, e depois 3 anos,
meu outro irmão e o caçula veio depois. Ele não tinha nascido ainda, então era tudo pequenininho. Minha mãe, eu achava que ela estava dentro, ela estava fora com uma amiga, conversando, e elas escutaram uma criança cair numa vala que estava aberta para saneamento, chorando. Elas correram para socorrer, e era o próprio filho dela. Hemorragia externa, graças a Deus que não foi interna. E então me socorreram e me salvaram de morte. Só que o conflito continua. Somente aos 13 anos, numa experiência com Deus, já era crente, batizado no Espírito Santo, que Deus me fez quebrar esse espírito de orfandade. Como que ela entrou? Minha mãe estava no último ano de faculdade, terminando. Quando eles se casaram, e você sabe, né, nem sempre funciona tudo certinho, fura os planos. Então, logo que casaram, curtiram lua de mel, embuchou. Prenhou a mulher. Acabou os sonhos. Acabou tanta coisa que estavam planejando. E as primeiras reações deles eram: meu, agora nós vamos ter que cuidar de nenê. Pronto, entrou, atingiu lá dentro. Eu não sou bem-vindo. Eu vou atrapalhar a vida deles. Eu só vou estorvar tudo. Então, já que eles não me querem, eu também não os quero. A gente toma decisões emocionais lá dentro do ventre. Deus nos tem levado a experiências desse. Eu tinha 13 anos. Eu estava com dupla personalidade, já desenvolvendo. Em casa era uma coisa, fora de casa era outra. Em casa era isolado, super inteligente. Sempre fui primeiro aluno das minhas turmas a vida toda, até faculdade. E meus pais se gabavam com isso. Mas lá fora de casa, muitas coisas que eles nem ficaram sabendo na minha infância, eu era o líder de gangue. Se você mexer com alguém do meu grupinho, nós encontramos na esquina e dávamos pedrada. E eu era o líder. Minha mãe nunca imaginava que o filho fazia isso. Pequenininho. De 12 anos, 13 anos que fazia isso. Era o terror na escola. Enfrentava o professor. Só que ninguém podia fazer nada porque eu era o primeiro aluno. Tirava 10 em tudo. Camuflando. Só que lá dentro o conflito era terrível. Desde 6 anos eu já tentei fugir. Mas aos 13 anos, eu me tranquei no quarto e falei: Deus, eu não aguento mais. Porque o diabo ficava ali: você é hipócrita, você diz que serve a Deus, mas olha como que você faz. Você diz que você é cheio do Espírito Santo. Mas eu falei: Deus, eu não aguento. O Senhor faz alguma coisa comigo ou me mata. E Deus teve misericórdia de mim. Tive uma visitação naquela época. Gente, eu tenho 57 anos. Não parece, né? Então, naquela época não tinha livro sobre cura interior, não tinha livro sobre libertação, não tinha nada disso. Nem ouvia pregação, muito menos lá em Gana, na África. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Ele me colocou no quarto, ele começou a ministrar. Ele me fez voltar para o ventre da minha mãe. Me fez ouvir as conversas quando aquilo entrou dentro de mim. E Deus começou a falar: seus pais não te quiseram. Não porque não te quiseram, porque aconteceu, eles nem estavam preparados. Mas depois te receberam, te aceitaram, te amaram, te deram o bom e o melhor. Tudo que eles podiam. Mas eu parecia que eu estava com lente verde. Tudo o que acontecia eu via com esse crivo.
é verde, lente verde, você só vê tudo verde. Quando me paparicavam, é porque eles estão querendo me ganhar. Eu não sou filho, ninguém me diz que eu não sou. E quando apanhava, e aí eu tenho que ser disciplinado, porque aprontei. Está vendo como que eles são ruins comigo? Eles não me aceitam mesmo. Tudo era lente verde. E Deus foi falando comigo no quarto. Eu disse, primeiro eu quero que você saiba que você é filho, sim. Você nasceu deles, sim. Você é filho legítimo, sim. E eu vou te mostrar. Deus usou algo muito simples para me mostrar. Eu tenho uma marca de nascença aqui, bem pequenininho no meu rosto. Bem pequenininho. Nem eu percebia. Hoje ainda, às vezes eu tenho que... porque vai mudando, né? A pele vai mudando, então às vezes não enxerga tanto. E o braço vai encurtando também, às vezes não enxerga tanto. Não é a vista, não é o braço. Mas Deus colocou, olha no espelho. Quando eu fui ver no espelho, parece que Deus colocou uma lupa. E eu vi essa marca de nascença que eu sempre via no rosto da minha mãe. Tem aquelas marcas de nascença que às vezes a gente... Né? E eu vi aquela no rosto da minha mãe, ela bem estampado. Eu sempre vi, mas eu nunca vi em mim. E Deus me fez olhar no espelho e colocou lupa. Parece que aquilo lá... eu comecei a chorar. Sou filho de uma criança igualzinho minha mãe. E aí Deus fez eu vomitar tudo aquele ódio, tudo aquela coisa, toda aquela revolta, tudo aquilo de achar que eu não pertencia. E depois ele diz, eu quero te dizer algo. Antes deles te gerarem, eu te gerei. E se eles não estavam esperando por você, eu esperava por você. Eu só usei eles, até melhor que eles nem esperavam. Eu só usei eles, emprestei a barriga, eu só usei porque eu tenho um plano para você. Eu te trouxe e você é meu. Eu sou teu pai e você é meu filho. E eu vou conduzir você por esta vida. E você vai chegar a muitos lugares que as pessoas não vão esperar nada de você. Mas você vai abalar a sua geração. Gente, eu saí daquele quarto um outro menino. Falei, pode não querer de mim, o problema é seu. Se você não me quer, o problema é seu. Se você não me aceita, o problema é seu. Se você me critica, o problema é seu. Se você acha que eu falo demais, o problema é seu. Se você acha que eu falo de menos, o problema é seu. O que importa é que eu tenho um pai, e meu pai gosta de mim, e meu pai me ama, e meu pai, eu não quero saber. Ou você se mude, ou você fica com o problema, porque eu não vou ficar com esse problema. E sabe que foi a primeira coisa que Deus diz a respeito de Jesus, antes dele fazer qualquer coisa. Na frente de todo mundo, no rio, no batismo, ouve-se uma voz bradando do céu, este é o meu filho. E ele não fez nada ainda, mas eu tenho prazer nele. Em outras ocasiões, Deus fala a mesma coisa, no Monte de Transfiguração. Pedro estava ali, Deus não falou nada do que estava acontecendo. Deus diz, este é meu filho amado. E por isso que Satanás foi tentar exatamente, se é verdade que você é filho mesmo. Porque se não resolver a filiação, você não resolve nada na sua vida. Você só vai descobrir quem você é de verdade, quando você descobrir quem é teu pai de verdade. E é essa busca do ser humano. Porque se perdeu, a maior coisa que se perdeu em Adão é a filiação. Como que eu sei disso? Porque a Bíblia diz, na genealogia, ele chega ali, no final ele diz, e Adão, filho de Deus. Aí na outra narrativa de genealogia, chega para Jesus, ele começa, Jesus, filho de Deus. Na verdade, Deus, Pai, criou Adão para ser filho, e Jesus para ser filho. E Jesus veio restaurar o que foi perdido. Não só remover o pecado,
Mas a maior restauração é nos tornar filhos. Porque quando eu descubro de quem eu sou filho, minha vida é revolucionada. Não importa o que aconteceu comigo, não importa o que luta que eu passei, não importa os traumas, muda tudo dentro de mim quando eu descubro de quem eu sou filho. E é isso que Davi vai fazer com Mefibosete. Ele diz: Mefibosete, você vai sentar aqui na minha mesa, você vai comer aqui da minha mesa, você vai morar aqui nesse palácio como filho. E Mefibosete está lutando com isso. Ai, mas você está olhando para mim, eu sou cão morto. Davi diz: você não é mais cão morto, você é filho do rei Davi. Gente, isso é tão forte, até Jesus é chamado filho de Davi, sabia? O que aconteceu com Esther? Hadassah. Ela se tornou órfã. Mordecai, primo mais velho, tomou-a. E a Bíblia diz para cuidar dela como filha. E quando a Hadassah entrou nisso, eu tenho um pai, e eu sou filha, a vida dela mudou para sempre. Foi tão revolucionário que tudo onde ela foi, o favor estava sobre ela. Até hoje Israel comemora o dia de Purim, por causa da Esther, que salvou toda uma nação. O que ia acontecer lá era pior do que Hitler. Não ia sobrar ninguém. Muitas pessoas já tinham sido mortas em Israel pela invasão de Nabucodonosor. Não sei como é, Nabucodonosor. O restante foi levado ao cativeiro. Aí foi Hadassah junto, cativeiro. E esse que estava em cativeiro, o rei Assuero ia passar um decreto inflamado pelo seu braço direito para matar todos eles. Não ia sobrar um. E quem mudou essa história era uma menina órfã que foi quebrada a orfandade na vida dela, e ela teve uma filiação restaurada. E eu percebo como ela se comportou como filha, porque ela teve um relacionamento de pai e filho com Mordecai. Ela se submeteu a Mordecai, que era primo, mas tratou Mordecai como seu pai. E Mordecai a tratou como sua filha, ao ponto que ele mudou o nome dela, de Hadassah para Esther. Ele inscreveu ela no concurso de Miss Beleza. Era um concurso. Você vai de vários vestidos e vai trocando e tirando e até ficar nua diante do rei. E o rei pode fazer o que ele quiser. Mas se você ler a história, todo lugar onde ela entrava, achava favor, achava misericórdia, achava bondade. Esses são os sinônimos de favor: graça, misericórdia, bondade. Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. É a graça e o favor. Davi diz: eu quero usar de bondade com alguém. O que é essa bondade? Eu vou transformar Mefibosete em meu filho. Meu filho. Quando isso aconteceu com a Esther, a vida dela mudou. Quando isso aconteceu com a Ruth, a vida dela mudou. Ela se colocou para Noemi como filha. Ela não era órfã, mas agora ela tem outra mãe. Ela perdeu o esposo, perdeu o sogro,
perdeu a nação dela, que ela decidiu largar a mão da nação. Os pais dela talvez estavam mortos, mas não era órfã. Mas ela se relacionou com Noemi como mãe e filha. Orfandade quebrada. A Ruth entrou na linhagem de Jesus. Ela foi a mãe de Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, que é chamado pai de Jesus, filho de Davi. Então a linhagem. Mas bastou uma pessoa quebrar a orfandade. Quando a orfandade é quebrada na sua vida, portas vão começar a se abrir para você. A história muda. Quando é restaurado a filiação de verdade no seu coração, a sua localização muda. Agora estou entrando no profético. Quando é quebrada a orfandade na sua vida, a sua localização muda. Onde você estava e o que você vivia muda para uma outra localização. É que nem GPS. Você muda de localização. Mefibosete vai sair de viver em Lodebar e vai viver no palácio. A Esther vai sair e viver na periferia entre os judeus e vai viver no palácio e ser a rainha e vai ter direito a metade do reino. É o que o rei deu para ela. Metade do reino. A voz dela é como se fosse do próprio rei. A sua localização vai mudar. Nesses dias a localização de alguém aqui vai mudar. Deus vai mudar a sua localização. Porque Ele diz, eu quero usar de misericórdia. Eu quero usar de bondade. Eu quero usar de favor. Eu quero usar da minha graça. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus, Ele nos torna filhos e muda a nossa localização. Saímos do inferno para o reino da luz. A localização é mudada. E assim também é dentro de nós no interior. Algo é mudado. A sua localização é mudada. Você não continua vivendo naquele ambiente emocional e interior. A sua localização é mudada. Segunda coisa, quando é quebrada a orfandade e é só pela graça, a tua provisão é mudada. Davi diz para Mefibosete, agora você vai ser filho e você vai morar aqui. Você vai sentar na minha mesa. A tua provisão vai ser o que eu trago na minha mesa. Ele diz, Ziba vai servir você, vai colher, vai trabalhar por você, vai sustentar tudo. Mas tu, Mefibosete, comerá da minha mesa. O suprimento vem mudar, a fonte muda. Não é mais o teu emprego que te sustenta. Não é mais o ministério que te sustenta. Não é mais seu talento que vai te trazer a provisão. Você vai ter tudo isso, você vai trabalhar com tudo isso, mas a tua provisão vem de outro. Vem do Pai. Quando acontece isso com o filho pródigo, o que foi restaurado no filho pródigo, foi restaurado a filiação. Não a rebelião, isso aí tudo é consequência, porque havia um problema de filiação. Ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E se ele não me aceitar como filho, eu vou pedir que ele me desse um empreguinho como um funcionário, como um escravo, vou trabalhar para ele. E quando ele volta, ele começa a contar tudo isso para o pai. Pai, me perdoa, mas se o senhor não... Vai depois parar, você é meu filho. Traga a roupa, muda a roupa dele. Põe aliança no dedo, põe sandália nos pés. Vamos matar o boi cevado, porque o meu filho estava morto e ele ressuscitou, voltou à vida. Ele diz, não é servo, não é escravo, não, é meu filho. É meu filho.
O que foi restaurado ali é a filiação. Isso mudou a localização dele, mudou a provisão dele. Meu irmão, nós temos uma outra fonte, porque Deus é o nosso Pai. Não importa o que eu não tive, não importa o que meu pai no natural não pôde fazer, não importa as marcas, nós vamos trabalhar elas, nós vamos gerar cura nelas, vamos colocar bálsamo, porque isso vai me melhorar, eu vou poder me relacionar melhor, eu vou poder me entender melhor. Mas se não restaurar a filiação e quebrar a orfandade, eu vou ficar andando em ciclos, em ciclos, em ciclos, em ciclos. O que muda a sua localização e a sua provisão é filiação. Terceira coisa, quando o espírito de orfandade é quebrado, muda na sua vida. Você sai da competição, que é uma das coisas mais terríveis na vida do ser humano. Nós somos competitivos. Alguns não reconhecem, mas competem. Sabe como? Comparando com os outros. É uma maneira de competir. Eu não sou aquele agressivo competir, mas eu me comparo. Eu comparo, mas fulano tem isso e eu não tenho. Aí eu quero ter o que para mostrar que eu também posso ter. Eu também sei fazer alguma coisa, porque eu estou competindo. Eu li esses dias uma história, um livro, não um livro, mas alguém me mandou assim, eu não sei como que é a palavra. Extraiu de um livro de, acho que é o primeiro presidente de Quênia, na época, lá na África, Quênia, Jomo Kenyatta. O teu nome tem a ver com o nome do país. E ele conta nesse livro sobre a competição que tira-nos do nosso verdadeiro propósito. Ele diz que um dia ele foi correr, que agora, mais do que aquela época, agora é algo mais, saúde, né? Então as pessoas correm, eu vejo assim na minha cidade, pessoas de manhã correndo na rua, agora como que chama? Os personal trainers e até os próprios academias, tudo, né? Agora eles fazem tudo no ar livre, saem da academia, vão ficar nas quadras em volta, e corre, e levanta não sei o quê, e faz tudo aquilo lá. Então eu vejo. E ele, Jomo Kenyatta, diz que ele ia correr. E ele estava correndo, e ele viu um outro cara correndo ali. E ele estava quase terminando, né, o circuito dele para voltar para casa. Mas ele olhou o cara ali, parecia o cara estar assim, 1 quilômetro. Ele olhou o relógio, ainda dá tempo. Não cheguei no meu ponto para parar e virar a rua e ir para casa. Mas eu vou dar um pique, ali eu vou tentar passar esse cara. Eu vou alcançar ele, eu vou passar ele. Eu vou dar o último gás. E ele começa a aumentar a velocidade. Daqui a pouco, em poucos minutos, já diminuiu. Nós vamos uns 500 metros. Agora que eu vou mais, agora eu vou. Só que o cara está correndo, não está competindo com ele. Só que no coração dele, ele já está competindo com o cara. Tem gente que está competindo com os outros que nem sabe que está competindo. Entendeu? Mas eu quero mostrar que eu sou capaz. Mesmo que eu não estou competindo, mas eu tenho que mostrar que sou capaz. Tenho que mostrar que sou capaz para minha mulher. Tenho que mostrar que sou capaz para meus filhos. Tenho que mostrar que eu sou capaz para meus pais. Que é o problema de Mefibosete, eu não sou mais capaz. Aí entra em depressão. Competição. E ele diz que aí ele aumentou o passo, aumentou, e pá, estava faltando mais 2 quadras. Eu vou dar o último. Aí daqui a pouco, pá, ele passou ele. Que alegria, yes, lá dentro, yes, consegui. Eu alcancei meu alvo. Entendeu? Nós sempre estamos com alvos diante de nós, eu tenho que alcançar. É espírito competitivo. Então, pastor, eu não posso ter isso? Pode. Mas se você não entender de onde vem isso, você vai se perder. Aí quando ele passa, parou, ele descobriu que fazia 5 quadras, ele perdeu a entrada para ir para a casa dele. E agora ele vai ter que voltar. E ele escreve no livro assim: eu me empenhei de atingir o alvo, que eu perdi o verdadeiro alvo. Ele diz, cuidado.
vive o verdadeiro alvo da sua vida. Não coloca outros alvos. Você pode perder o verdadeiro alvo. E quando vem a graça, quando vem a misericórdia, quando vem o favor de Deus, e quando Ele trata com orfandade, Ele nos arranca da competição. Eu não competo mais, nem comigo, nem com ninguém. Sabe como que aconteceu isso com Esther? Quando ela se inscreveu, a Bíblia diz, capítulo 2 do livro de Esther, chegou a vez dela se apresentar lá no palácio das moças que vão passar pelo concurso, vão ficar 1 ano sendo preparado. A Bíblia diz que o cara lá, encarregado, olhou para ela e ela caiu na graça. Achou favor nos olhos de quem estava vendo. E a Bíblia diz, ele deu tudo o que ela precisava antes do tempo. Deu 7 servas, deu todas as iguarias, todos os ungüentos, tudo que ela ia precisar para o ano, para ela já colocou ela num outro aposento. Sabe o que estava acontecendo? Você não precisa competir mais com nenhuma dessas moças. Aí ficou fácil. Porque senão ela ia ficar no meio daquelas, entendeu? Cada uma quer ganhar. Por 1 ano conviver com aquelas moças, e você está no meio, mas você não compete com ninguém. Mefibosete, você não precisa competir com ninguém. Você não precisa alcançar. Você não precisa você fazer acontecer por você mesmo. Porque eu, o rei Davi, além de te fazer filho, além de te dar provisão, você vai comer na minha mesa, eu coloco os servos para trabalhar por você. Porque você é aleijado, você não vai conseguir trabalhar. Você não vai conseguir arar a terra, você não vai conseguir plantar. Mas não é esse o problema. Você não precisa produzir e comparar com os outros filhos. Quem que está produzindo mais? Porque eu já põe Ziba, que tem 14 filhos, vai trabalhar por você. Sabe, e aí a gente vê na igreja, a gente continua competindo. Eu tenho voz melhor do que aquela lá que está cantando. Eu consigo arrumar um som melhor do que o cara que está arrumando lá. Eu faço não sei o que melhor. Eu faço isso aqui melhor. E por que ninguém me reconhece? Eu já fiz, não me reconhece. Aí vem aquela lá, eu estou 20 anos na igreja, vem aquela lá, 2 anos, já está, ó, vira 5 pastora. Quando você sabe de quem você é filho, estou nem aí. Eu não preciso provar nada para ninguém. E o diabo disse para Jesus provar se ele é filho. E Jesus diz, eu não provo. Essa prova você não vai ter. Se você não estava lá quando ele falou que eu sou filho amado, o problema é teu. Eu não preciso provar para você. Você sai da competição. Nós não fazemos para sermos. Nós somos. E por isso que fazemos. Mas por muito tempo na igreja, fomos ensinados, eu ensinei isso. Que o quanto eu fizer, que me torna. Quanto eu me esforçar, que eu vou ficar mais santo. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu já sou santo. Escrevo a vós santos. Eu já sou. Jesus já me justificou. Porque eu estou tentando eu me justificar, tentando eu ser santo. Porque tem coisas erradas na minha vida assim, e eu preciso me purificar. Sim, tem coisas erradas sim, mas não é você que purifica, é o sangue dele que te purifica. Só que a gente acha que nós que temos que fazer. A gente diz, salvação é de graça. Mas depois, para andar com Deus, você tem que pagar o preço. Parece bonito. Eu acreditava assim. Eu preguei assim.
Levei um monte de gente a tentar viver assim, e muita gente se fracassou porque não conseguiu viver isso. E a gente diz, é porque não consegue pagar o preço. Mas quem que diz que tem que pagar o preço? É porque eu paguei o preço, ele tem que pagar o preço. Jesus não diz que temos que pagar o preço. O preço, ele já pagou. O que eu preciso é ter uma revelação do que ele fez por mim e eu acessar aquilo mediante a fé e viver isso. E isso vai crescendo na minha vida, e vai abrangendo e vai eliminando todas as outras coisas da minha vida. É mediante a fé naquilo que ele já fez. Ele já fez. Uma vez por todas. Não há mais nenhum sacrifício. Porque você está querendo sacrificar o quê? Mas é porque a gente cria, né, competição. Eu estou tendo essas bênçãos porque eu paguei o preço. Se você pagar o preço, você também vai ter bênção. E aí ela quer ter bênção, então começa a pagar o preço. E vai descobrir que às vezes Deus abençoa alguém que não paga o preço nenhum. Você já descobriu isso? Você já encontrou alguém que Deus abençoou e a pessoa nem dizimista é? Que às vezes a pessoa até briga contra dízimo. E tenta dizer que o dízimo não está na graça, não está na Bíblia, não está no Novo Testamento. Aí você descobre que você está abençoado. Aí você que foi fiel o tempo todo, aí está sofrendo. Aí você briga, eu não entendo, mas eu sou fiel. Aí você puxa, eu sou fiel nisso, eu sou fiel nisso. Você já passou por isso? Ou já ouviu alguém falando isso? Justamente é isso. Porque o que Deus faz por nós não depende da minha capacidade, depende da graça dele. Paulo diz, eu sou quem eu sou pela graça, não minha capacidade. Aí tem gente que fala da graça como se fosse libertinagem. A graça pode perguntar tudo que é graça. Não é essa a graça. A graça transforma você. A graça muda você. A graça tira você da competição. Quando você descobre a sua filiação verdadeira, eu não preciso competir. Eu tenho alegria em ver meu irmão crescer. E se precisar, pode contar comigo. Eu tenho alegria em ver minha irmã romper, colher monte, se precisar. Por quê? Porque eu também tenho. Eu também tenho. Sabe, Mefibosete vai sentar na mesa, todos os filhos de Davi andam, não tem problema de perna. Mefibosete não tem essa condição. Mas quando senta na mesa, nivela todo mundo. Sabia disso? Senta na mesa, tem a toalha da mesa, cobre as minhas incapacidades, cobre as minhas imperfeições. Daqui da mesa, estamos com o pai na ponta servindo, nós todos somos igual. Aqui está tudo torto. Eu tenho aqui, mas vai lá ver onde você tem a sua. Mas aqui estamos tudo igual. Ele nos nivela. E o mais importante, ele nos nivela com Jesus, o Filho. Ele diz, eu sou coerdeiro com ele. Tudo que ele tem direito como filho, não como senhor, como filho, eu tenho o mesmo direito. Jesus diz, assim como o Pai me enviou a mim, eu também envio. É a mesma coisa. O Espírito que está sobre mim, eu deixo para você. É a mesma coisa. Tudo que Jesus tem direito como filho, você tem. Porque você é filho. Você é igual. Nós somos irmãos. E tudo que eu tenho como filho, você também tem como filha. Esse que é o irmão mais velho do filho pródigo não entendia. Porque ele estava na competição.
Eu faço, você nunca me deu nem cabrito. E esse que só aprontou, você mata o boi cevado. E a resposta do pai não é coitado, ele diz, é meu filho que voltou. E aliás, tudo que tem nessa casa já é teu. Você que não acessa, que não desfruta, porque se acha não merecedor. A orfandade nos faz não achar merecedor. Eu achava que não merecia aquele lar, que não merecia. E pior, eles não me merecem. Até que eu descobri que eu era filho. Que o tempo todo eu era filho. Última coisa que acontece quando a orfandade é quebrada. Primeiro, muda a sua localização. Segundo, muda a sua provisão. Terceiro, tira você da competição. Quarto, muda a sua história. Você escreve uma outra história. Mefibosete, você vai escrever outra história. Esther, você vai escrever outra história. Filho pródigo voltou para casa, vai escrever outra história. Deus quer escrever uma outra história a teu respeito. Aquilo que diziam que você jamais podia ser, você será. O que diziam que você nunca podia ter, você terá. Aquilo que diziam que você nunca, jamais terá condições de realizar, você vai realizar. Mas não porque você faz, mas é porque você é filho. Irmão, os conflitos vão cessar. Os sentimentos que estão ali te atormentando, gerando confusão, não sei o que eu sou, eu não descobri ainda, eu preciso descobrir quem eu sou. Na realidade, o que você precisa descobrir, e tem isso, muita gente no mundo inteiro procurando descobrir quem eles são, menos o que realmente tem que buscar saber. Você tem que buscar saber de quem você é filho. Porque se você descobrir de quem você é filho, você descobre quem você é. Você não é um engenheiro, você não é um pastor, você não é... Antes de tudo isso, você é filho. Filho amado. Diga para alguém ao seu lado, você é filho amado. Filho amado. Você é filha amada. Mas isso precisa entrar. Para isso entrar, eu tenho que reconhecer que aqui dentro está bichado. Eu tenho que reconhecer que aqui dentro está disfuncional. Eu tenho que reconhecer que aqui foi mexido. Eu tenho marcas. Eu reconheço que isso tem gerado essas situações na minha vida. E eu vou levar para a cruz. Vou levar para Jesus. Eu vou levar para meu Pai. Eu vou confessar as mazelas que estão aqui. Eu vou ter que abrir a raiz. E sabe o que ele faz? Ele muda essa raiz. João Batista diz, quando ele pregava sobre arrependimento e pregava sobre Jesus que viria depois dele, ele diz que o machado será colocado aonde? Na raiz. É lá que Deus quer trabalhar. A raiz de toda essa árvore. E quando ele muda a raiz, Paulo escreve aos Romanos, ele diz, por acaso você não sabe que não é a árvore que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a árvore? E que se a raiz é santa, toda árvore é santa. É a raiz. Jesus é chamado raiz de... Aonde? A raiz de Davi. É um broto. A raiz que vai... É raiz. Meu irmão, você precisa ir para a sua raiz desta árvore.
Só sei que a raiz não está boa porque eu vejo o fruto, porque eu vejo as folhas. E se eu só arrancar todos os frutos, achando que na próxima estação vai ser tudo bom, enquanto a raiz, é isso que eu aprendi com o engenheiro agrônomo. Eles não adianta. Se não fizer algo lá embaixo com as raízes, você vai ter mesma frutificação de novo. E ultimamente algo que eu aprendi recente. Toda árvore cresce na proporção do crescimento de sua raiz. Toda árvore. Você vê aquelas árvores zonas enormes. É porque a raiz está mais profunda, enorme. Essas plantinhas pequenininhas, você arrancar, você vê a raiz pequenininha. Em proporção à raiz. A raiz vai crescendo, a árvore vai crescendo. Quanto maior for a minha raiz, mais sólida, mais firme, mais profunda, maior será essa árvore. Mais resistente, mais duradoura será essa árvore. Tem a ver com a sua raiz. Jesus veio para mudar a raiz. Você não é mais filho de Adão. Em alguns lugares Jesus até foi mais forte. Ele nem diz filho de Adão. Ele diz, vocês são filhos do diabo. E essa é a natureza humana pecaminosa. Somos filhos do diabo. Efésios, Paulo diz, filhos da desobediência. Mas ele nos torna filhos de Deus. Irmão, você vai experimentar o verdadeiro amor que você não experimentou quando a orfandade é quebrada. O espírito de adoção derrama no seu coração o amor de Deus. Tudo resolve com a raiz. Vamos colocar-nos em pé. Quero que você pegue na mão de alguém que está ao seu lado. Pode fechar o corredor. Minhas filhas já me deram umas 10 vezes sinal. Eu nem olhei, eu só vi uma vez, eu virei a cara. Mas segure na mão de alguém. Todos nós precisamos, em algum nível, em algum lugar, algo precisa mais ser trabalhado lá dentro. E nesses processos todos, algo muito precioso que temos aprendido. Deus não trabalha com as minhas raízes e mudando a minha estrutura interior de uma só vez. É um processo, porque nós não vamos aguentar uma só vez. E às vezes algumas coisas já foram mexidas, já foram tratadas, já estou melhor, e eu acho que eu já estou 100%. E aí vem as provas que falamos ontem. Aí eu descubro que não estou 100%. Por que Deus faz isso? Ele quer que você saiba que aqui, enquanto estamos nessa terra, nenhum de nós vai estar 100%. Nós prosseguimos e vamos prosseguir. É de glória em glória, é de graça em graça, é de fé em fé. Termina 100% quando a trombeta soar. E para todos sempre estaremos com Ele. Maranata, vem Jesus. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos sendo transformados. Isso a Bíblia chama de maturidade. Até atingirmos a estatura de Jesus, o Filho. Somos sendo transformados à imagem de Jesus, o Filho. E quando eu olho para mim, tem algumas coisas, uau, está parecendo com Jesus. Mas ainda tem algumas coisas que não está parecendo com Jesus. Mas eu não me desanimo, porque aquele que começou a boa obra em mim, oh glória. E se eu continuar me inclinando, continuar reconhecendo e permitindo o Espírito Santo agir em mim, Ele vai me transformando.
Em Efésios ele diz que eu vou me despindo do velho homem e eu vou me revestindo do novo homem criado segundo a justiça e verdadeira santidade. É algo que vai acontecendo. Então cada um está num nível pessoal. Mas se você não consegue identificar nenhuma área onde ainda precisa de restauração e transformação, aí você precisa ficar no culto. Aqui todo mundo vai embora, eu vou continuar ensinando. Eu fico com você. Eu quero te ajudar. Mas eu creio que todos nós conseguimos. Você consegue identificar? Se não consegue identificar, peça para o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Porque essa é a primária, a obra primária dele. Nos transformar de dentro para fora. Por muito tempo a gente deu mais eminência, mais prominência para as outras obras do Espírito Santo, como se fossem as mais importantes. São todas elas obras do Espírito Santo. Os dons são dons do Espírito Santo. Temos manifestações do Espírito Santo. E às vezes a gente acha que esse é o topo. Quando tem manifestação, essa não é a mais importante. Ele veio habitar em mim para me fazer ser igual a Jesus, para me revelar o Pai. Jesus diz: quando Ele vier, Ele tomará o que é meu e do meu Pai e te revelará. Ele veio me revelar quem é o Pai, quem é o Filho. E Ele veio me fortalecer para que eu me torne igual. Essa é a obra dele. Essa é a obra dele. As outras não precisa acontecer dentro de mim, não. Manifestação ele pode fazer aqui. Mas mais do que ele fazer aqui, ele quer fazer dentro de mim. Ele não habita aqui em templos feitos por mãos humanas. Ele quer habitar dentro. Ele quer mudar a raiz. Ele quer mudar essa árvore. Ele quer mudar a frutificação dessa árvore. E eu vou ver o fruto do Espírito. É dentro. Isso é processo. Cada vez mais. Cada vez mais. Como a luz da aurora, cada vez mais. Peça ao Espírito Santo, Ele vai te mostrar isso, porque esse é o que Ele veio principalmente fazer. Ele vai te mostrar isso. Paulo diz: eu peço isso todo dia por vocês, Efésios. Eu oro para que Deus vos dê espírito de sabedoria e de revelação para conhecê-lo. Para conhecê-lo. A gente quer revelação, mas revelação não nos faz conhecer Ele, Pai e o Filho. Ele quer revelação para saber onde que eu vou trabalhar. É revelação com quem que eu vou casar. É revelação. E Ele dá. Mas Paulo diz para vocês, Efésios, eu estou orando para que vocês tenham espírito de revelação para conhecê-lo, para serem cheios da plenitude do conhecimento do Pai, para conhecer a sua vocação nele, quem você é nele, para conhecer a riqueza da sua herança, qual é a tua provisão que ele tem para você, e conhecer a eficácia do poder que ele opera em nós, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentro dos mortos. O Espírito de Deus o ressuscitou. E ele disse: o Espírito do Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele também fará ressuscitar e renovar os nossos corpos mortais. É a ação do Espírito Santo, maior ação dele na minha vida e na tua vida. É restaurar essa identidade de filho e me tornar a viver como filho de verdade. Eu quero que você ore com a pessoa que está segurando na mão.
Faça a oração de Paulo em favor dela. Diga: Senhor, abre os olhos, dá-lhe revelação, abre o entendimento, dá-lhe sabedoria para conhecer primeiro, te conhecer. E eu também, eu preciso disso, que eu quero te conhecer. Quero te conhecer. Eu quero te conhecer como Pai. Eu quero saber, descobrir o quanto eu sou filho. Quebra a orfandade dentro desse meu irmão, dentro dessa irmã. Tira do meio da competição. Está competindo com muitos, está competindo com colegas, está competindo com familiares, está competindo com ministérios, está competindo até com o ímpio, está competindo. Porque parece que o ímpio está vivendo melhor e eu tenho que também desfrutar exatamente. Meu irmão, você não precisa. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Levante a sua voz. Comece a orar pelo irmão ao seu lado. A sua história vai mudar. Aliás, a tua história já está mudando. Uma nova história já está sendo escrita a nosso respeito. Obrigado, Pai, por esta noite. A palavra diz que a terra geme, a terra espera ansiosamente para a manifestação dos filhos de Deus. É o que a terra ainda está esperando ouvir, a manifestação dos filhos. Senhor, aqui, faça manifestar esses filhos dentro de nós. Porque isso muda nosso relacionamento contigo e com os nossos irmãos. Nós não somos melhor do que nenhum. Somos irmãos. E quando um conquista algo, realiza algo, nós nos alegramos. Porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Pai, manifesta a filiação em nós. Espírito Santo. Existem traumas que estão prendendo muitos. Existem raízes disfuncionais. Existem marcas que carregamos, às vezes camuflamos, às vezes escondemos, até de nós mesmos, não reconhecemos. Mas a partir desta noite vamos reconhecê-las. Nós vamos enfrentá-las de frente. Nós vamos arrancar o véu, diz a tua palavra. Quando o véu é removido, nós somos transformados. Senhor, que o véu seja removido na nossa mente, no nosso coração. Pai, que nós enxergamos a orfandade e reconheçamos, confessemos, nos arrependamos de sentimentos, de pensamentos, de atitudes. Mas mais do que isso, que cheguemos no nosso lugar em Cristo Jesus. Nós somos filhos amados. A tua graça nos alcançou. A tua graça vem, a tua graça ela é progressiva. A tua graça se amplia. A tua palavra diz que de graça em graça. A tua palavra diz que o Senhor concede mais graça. A graça é ampliada, ela é crescente, ela é progressiva. O favor aumenta, o favor cresce. Pai, a partir desta noite nós vamos entrar num favor crescente em nossas vidas. Pessoas vão experimentar um favor crescente, um favor que está aumentando, uma graça maior, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Sim. Eu sou quem dizes que eu sou. Obrigado, Pai. Tu és bom. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és bom até o fim. Eu sou quem dizes. Levante a mão do seu irmão. Obrigado, Pai. A história está mudando. A provisão está mudando. A localização está mudando.
O propósito está mudando. Ora você cataria mochina. Paparina secretaria. Ura miando socorro mochi. Ratasca pariande. Quem Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós vamos andar em cura. Nós vamos andar em saúde. Nós vamos andar em plena saúde. Nas emoções, nos pensamentos, no espírito, nos relacionamentos. Somos curados. Jesus foi rejeitado por nós para que fôssemos aceitos. Jesus foi amaldiçoado para que fôssemos abençoados. Jesus foi abandonado, Pai, porque me abandonaste, para que nós fôssemos trazidos perto. Ele tomou o nosso lugar. Ele se tornou pecado para que nós nos tornamos justos. Obrigado, Pai. Isso é a graça. Não vem de nós, ela vem de Ti. E nós acessamos e vivemos e desfrutamos porque cremos. Ajuda-nos a nossa fé. Obrigado, Pai, porque é uma história nova está começando a se escrever. Uma história nova. Uma história nova. Uma história nova está sendo escrita. A história da manifestação dos filhos. E a honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu. Tu és para sempre Deus. Mas para nós, mais do que Deus, mais do que Rei dos Reis, Tu és o nosso Pai. E nós somos Teus filhos. Glórias Te damos. Você pode dizer um amém gostoso nesta noite. Aleluia.